Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é urgente, extremamente doloroso, mas absolutamente necessário: a preocupante escalada da violência contra a mulher no Brasil. Nós estamos no final de fevereiro, prestes a iniciar março, que é muito conhecido como o mês da mulher por causa do Dia Internacional da Mulher, mas existe uma pergunta que se repete ano após ano nessa mesma época, que é: quando poderemos finalmente celebrar essa data? Porque a verdade é que, com tantos casos de feminicídio no Brasil, a sociedade não tem o que comemorar. E se você acompanha o noticiário, já percebeu que esses casos não são isolados e que o país vive uma verdadeira epidemia de violência contra mulheres. Então, no 12º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é: por que ainda estamos lutando contra o feminicídio? Neste episódio, nós vamos questionar por que, mesmo com leis, políticas públicas e tantas campanhas, continuamos enfrentando números tão alarmantes de violência de gênero. A gente vai analisar também o que os dados revelam sobre o feminicídio no país, trazer informações sobre o recém-lançado Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio e destacar de que forma o machismo estrutural está ligado às violências de gênero, além de qual o papel dos homens na luta contra o feminicídio. E para poder ajudar a gente a entender todas essas questões, que citei anteriormente, nós convidamos a advogada Vanessa Cavalcante, que é especialista em violência doméstica e coordenadora jurídica do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, o CDDM. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Fique agora com a entrevista realizada pela Karina Dantas com a advogada Vanessa Cavalcante. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda ao Conversa Docente novamente. Bom, o 8 de março está bem próximo, é uma data que é muito importante para as mulheres, mas que tem sido basicamente uma data de luta pela vida, para reivindicar direitos, para pedir justiça. É um período também em que crescem as campanhas e ações de combate às violências contra a mulher. E ainda assim, a pergunta que não podemos deixar de fazer é: por que, com leis, políticas públicas e campanhas, continuamos enfrentando números tão alarmantes de violências contra as mulheres? Por que a gente ainda está lutando contra o feminicídio? Olá, boa tarde, Quero agradecer mais uma vez o convite, É sempre importante nós estarmos realmente discutindo sobre esse assunto, E assim, o primeiro ponto que eu queria deixar claro e enfatizar isso é que realmente, para a gente, o 8 de março não é uma data de celebração. É realmente uma data de reivindicar, é uma data de luta, é uma data realmente da gente lembrar toda a luta que foi preciso ser trilhada até aqui. Muitas vezes querem minimizar o 8 de março como uma data simbólica, mas a gente sabe o que a mulher carrega, ao longo da história, muita dor, muita resistência. Então, nós precisamos plantar nas outras mulheres também esse entendimento de que nós precisamos levantar o 8 de março, assim como ele, lá no início, foi levantado como uma data realmente de resistência. E sobre a pergunta específica do porquê, que mesmo assim, com tanta reivindicação, mesmo assim, com tantos movimentos, a gente vê os números alarmantes, é porque a gente precisa entender que não basta ter só a lei, A lei, ela só lida com uma parte do problema, O feminicídio, ele é resultado de um problema de base, que é o machismo estrutural. Enquanto a gente não conseguir, existem as leis, Depois da Lei Maria da Penha, foram, inclusive, surgindo muitas outras leis no avanço da proteção às mulheres, inclusive a própria lei do feminicídio, que torna o crime hediondo, que inclusive veio dar nome a esse crime, Porque isso foi muito importante para as pessoas começarem a entender que essa morte de mulheres não eram crimes passionais, Então, são importantes o desenvolvimento dessas leis. Porém, falta muito ainda o desenvolvimento do trabalho de base na questão da prevenção, da conscientização, de ensinar nas escolas, de ensinar nas comunidades, as pessoas a entenderem como é que funciona o machismo estrutural. Porque ele faz com que o homem veja a mulher como uma posse sua. Nós precisamos entender que é preciso justamente combater o que vem anterior ao feminicídio, porque o feminicídio ele é o resultado.
ele é o resultado de um machismo estrutural, que coloca a mulher num lugar de posse, né? Que faz esse homem achar que ele tem o direito sobre a vida dessa mulher, sobre o corpo dessa mulher. E aí dispor dele como ele bem entende, inclusive tirando a vida dessa mulher. Então, nós avançamos muito legislativamente, né? Por mais que às vezes as pessoas digam assim, as leis do nosso país é fraca, geram indignação em torno disso, mas nós precisamos entender que nos últimos 20 anos nós avançamos muito em legislações a respeito dos direitos das mulheres. Veio a Lei Maria da Penha abrindo o caminho e depois vieram muitas outras leis que elas vão justamente abrindo para a mulher possibilidade de se defender juridicamente. Porém, em paralelo a isso, nós precisamos também trabalhar a prevenção, né? Nós precisamos trabalhar a conscientização sobre reconhecer a mulher como um ser de direitos, né? Combater esse machismo estrutural na sua base, que é na sociedade, é nas escolas, fazendo um trabalho educativo com os adolescentes, com os jovens, nas famílias, para justamente conseguir, a longo prazo, ver uma mudança de mentalidade na sociedade. Porque só punir não vai ser o suficiente, né? Porque se uma mulher ela está num relacionamento abusivo, ela vai e sai daquele relacionamento, consegue uma medida protetiva, sai do relacionamento, etc. Mas aquele homem ele vai se relacionar com outra mulher. Então ele vai fazer outra vítima, né? Os filhos daquele relacionamento, eles vão ter crescido em um ambiente violento. Então, para aquelas crianças, aquilo é o normal. Então, eles vão acabar reproduzindo nos relacionamentos futuros deles o mesmo contexto de violência. Então, nós precisamos entender que se a gente não trabalha a prevenção, a educação, a conscientização, a gente acaba meio que enxugando gelo. Tem alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que a gente também separou aqui para compartilhar no podcast. Um deles é de 2025, quando a Justiça Brasileira julgou, em média, 42 casos de feminicídio por dia, totalizando mais de 15 mil julgamentos, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram concedidas 621 mil medidas protetivas, o equivalente a 70 por hora. Então, Vanessa, mesmo após a tipificação do feminicídio como crime e o avanço da legislação de proteção às mulheres, como é que a gente explica o crescimento no número de julgamentos e medidas protetivas? E o que esses dados revelam sobre a estrutura da violência de gênero no país? É muito importante nós falarmos sobre isso, né? Porque nós podemos fazer duas interpretações desse cenário. A primeira delas é o seguinte, que nós podemos entender realmente o aumento da violência através desses dados, entender que a violência contra as mulheres ela está no acrescente. Mas também podemos analisar da perspectiva de que hoje as mulheres estão tendo muito mais acesso a buscar o sistema de justiça para se proteger, né? E acesso que era muito mais dificultoso no passado. Então, assim, essa violência ela sempre existiu, né? A questão é que hoje é muito mais, a mulher tem muito mais ferramentas para ela conseguir chegar ao sistema de justiça, né? Então, é muito importante nós entendermos, inclusive, falando da realidade de Alagoas, mais especificamente, que os dados de Alagoas também nos revelam muitas coisas a respeito disso. Nós consideramos o aumento, sim, consideramos o aumento, porque em 2024, durante todo o ano de 2024, a quantidade de feminicídios que nós tivemos no estado foi, no primeiro semestre de 2025, foi superior ao ano todo de 2024. Então, sim, a violência ali está numa crescente. Porém, nós também temos que entender que as mulheres elas estão tendo, sim, mais acesso ao sistema de justiça, porque nos anos anteriores a 2025, quando a gente analisava os números dos boletins de ocorrência, nós percebíamos que a tipificação do crime geralmente era lesão corporal, ou seja, a mulher ela só procurava o sistema de justiça, ela só decidia denunciar quando era algo mais grave, que era a violência física. Porém, no ano de 2025, nós percebemos que esse dado inverteu. Em primeiro lugar, no ranking dos tipos de crime, estava o crime de ameaça, ou seja, a mulher está procurando a justiça, está procurando se proteger, já nas primeiras etapas da violência, né? Ela está levando mais a sério a ameaça, a violência psicológica, né? Então, é importante nós entendermos que nós estamos também num momento de transição, né? Da mentalidade, do entendimento dessas mulheres. Antes, elas só reconheciam a violência e decidiam procurar justiça quando já estavam numa situação muito mais grave. Hoje, nós temos um número muito alto de medidas protetivas, de boletins de ocorrência,
mas hoje também nós vemos esses números em situações em que ainda está nas fases iniciais, ou seja, muitas vezes nos primeiros sinais, tem mulheres que elas já estão, sim, já se movimentando para se proteger e recorrendo ao sistema de justiça. E ainda, usando os dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2025, o Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, coordenada pelo Ministério das Mulheres, registrou uma média de 425 denúncias de violência por dia. Já em janeiro desse ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o número de feminicídios bateu o recorde no Brasil. Os registros oficiais apontam que 4 mulheres foram mortas por dia em 2025. Então, assim, diante de todos esses dados e essa onda crescente de violência contra a mulher, no último dia 4 de fevereiro, foi lançado o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, uma iniciativa inédita que reúne o governo do Brasil, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. E esse pacto parte do reconhecimento de que a violência contra mulheres é uma crise estrutural, que não pode ser enfrentada com ações isoladas. Então, minha pergunta agora vai nesse sentido. Eu queria que você falasse sobre a importância e os possíveis impactos que essa iniciativa, a união dos 3 poderes, pode trazer para a sociedade, tanto em termos pedagógicos mesmo, né, sobre o machismo estrutural que você já mencionou, como em termos práticos, reduzindo o número de feminicídios, por exemplo. Eu recebi particularmente com muito entusiasmo esse pacto, no sentido de que eu acredito que ele vai realmente trazer mais força para a atuação prática do que já existe, certo? Por quê? É muito importante que combater, né, as violências, porque a gente fala muito no feminicídio, que é o que mais nos choca, né, que realmente é o estágio final da violência contra a mulher, mas nós precisamos entender que tem toda uma rota crítica ali de violência que aquela mulher vem enfrentando até chegar no feminicídio. Né? O feminicídio não é a primeira situação, é a última. Ela já passou por muitas situações de violência. Então, é preciso que, para a gente ter uma efetividade, realmente haja um trabalho em conjunto de uma rede, né? E, inclusive, um trabalho de prevenção. Então, quando o sistema de justiça, ele acaba atuando mais quando já está no pós-violência. Né? Então, o judiciário ele vai vir no pós-violência. E aí a gente precisa justamente que seja fortalecido a parte preventiva, né? Que vai ser executado justamente pelas políticas públicas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, destinação de verbas, mais especificamente para programas voltados para a defesa das mulheres. Então, esse pacto, ele vem nos trazendo essa perspectiva de que vai haver agora uma unificação realmente específica para que seja trabalhado em todas as frentes possíveis esse combate à violência. Porque também precisamos entender, o trabalho que nós estamos fazendo hoje é para quebrar justamente o machismo estrutural, um problema que está enraizado na sociedade. Né? Então, isso vai levar tempo. E isso precisa de esforços contínuos. Né? E muitas vezes o que é que acontece? Às vezes, o governo do estado vem com um trabalho para ser desenvolvido, mas muitas vezes os municípios não aplicam aquele trabalho, não replicam aquele trabalho. E aí, muitas vezes, há esse choque quando muda um governo e etc. E aí, a gente começa um trabalho e há um retrocesso nessas mudanças políticas. Então, nós esperamos que, com o pacto, haja uma permanência dessa pauta como relevante, independente de quem esteja no governo, independente de quem esteja desenvolvendo aquele trabalho, mas entenda que precisa ser tratado com prioridade. Então, eu acredito que de forma muito prática, o pacto ele vai vir justamente com essa função de determinar que, independente do governo, se permaneça dando prioridade a essa pauta. Bom, agora, algo que é muito importante de destacarmos aqui sobre o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio também traz o seguinte conceito, que é o todos juntos por todas, que chama a sociedade, e especialmente os homens, a assumir um papel ativo como aliado no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Então, eu gostaria de saber como é que você enxerga o papel dos homens, mas também das universidades, do movimento sindical, das instituições públicas e privadas como um todo, né? Nesse enfrentamento, e como é que a gente pode transformar indignação em ação concreta?
Eu sempre levantei justamente essa verdade, que combater a violência contra as mulheres não é um problema só das mulheres, é da sociedade como um todo. Né? Nós precisamos ter essa mentalidade e enraizar nas pessoas essa mentalidade, que a violência contra as mulheres é um problema de toda a sociedade, inclusive dos homens. Né? Porque se nós formos analisar, para que a gente conseguisse conquistar tudo que as mulheres conseguiram conquistar até hoje, nós precisamos, as mulheres precisaram que homens embasassem a luta delas, né? Por quê? Lá, se a gente faz um retrocesso histórico e vamos imaginar quando começou a se questionar as primeiras leis para permitir, por exemplo, o voto feminino, né? Mulher não podia votar, mulher não ocupava espaço de poder. Então, precisou que homens entendessem a importância, né, da mulher ocupar aqueles lugares e aqueles homens começassem justamente a dar essa possibilidade que as mulheres pudessem ocupar aqueles espaços. Então, isso nós precisamos do apoio dos homens para isso. Né? E com relação à violência em si, nós precisamos entender que a violência não acontece só no âmbito doméstico. Quando a gente fala de violência contra as mulheres, não é só violência doméstica. A violência ela acontece contra as mulheres em ambiente de saúde, ela acontece contra as mulheres nos locais de trabalho, nas universidades. Então, nós precisamos que em todos esses setores haja conscientização, haja o levantamento de pessoas que entendem que aqueles comportamentos são inadmissíveis e se posicionem em defesa de mulheres que estejam sofrendo violência nesses espaços. Então, é muito importante entender que combater a violência realmente é um papel da sociedade como um todo, e principalmente que os homens precisam chegar junto conosco. Muitas vezes a gente está em movimento, dia 8 de março, vai ter uma passeata, né, como a gente faz todos os anos, e o público é majoritariamente feminino, né, mas é preciso que os homens, que muitas vezes estão nas redes sociais sobre um caso de feminicídio, a gente vê vários homens lá se indignando, dizendo que são absurdos, etc. Então, a gente precisa que esses homens, eles também coloquem a cara e digam assim, realmente, eu não só vou aqui discursar num comentário, não. Eu vou às ruas, eu vou me posicionar quando eu estiver numa roda de amigos e eu ver um comentário machista. Eu vou me posicionar quando eu ver uma situação que um vizinho está agredindo a mulher. Então, você não precisa entrar lá na casa dele e querer defender ela diretamente. Você liga para a polícia, mas muitas vezes eles se omitem até nisso. Né? Então, a gente precisa entender que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Às vezes, as pessoas, elas, por não ocupar, por exemplo, um cargo de poder, por não estar em um cargo público, muitas vezes, elas acham que elas não conseguem mudar a realidade social. Mas eu acredito muito que nós mudamos a realidade social onde a gente está inserido. Né? Então, se você está inserido em um espaço, numa sala de aula, né, um professor, por exemplo, ele tem esse poder de influenciar os alunos. Então, ele pode utilizar situações que acontecem, inclusive, na própria sala de aula para educar contra a violência contra as mulheres, contra a objetificação, por exemplo, do corpo feminino, levantando debates, diálogos entre os adolescentes, explicando o que não é permitido, explicando como é que funciona o machismo, né? Então, se você é um médico, se você é um enfermeiro, você vê uma situação abusiva dentro de um consultório, você se posicionar diante daquela situação. Então, são nos espaços onde nós estamos inseridos, que é onde acontecem as violências. Né? Então, nós não podemos esperar somente que os políticos desenvolvam leis mais severas para punir. Nós não podemos esperar que somente o Estado forneça políticas públicas de proteção às mulheres. Nós precisamos, onde nós estamos inseridos, fazer esse trabalho de conscientização, de não se calar quando a gente vê uma violência, de não ser conivente com a piada machista. Então, são essas pequenas mudanças, né, que às vezes a gente pode achar que são muitas vezes irrelevantes, mas que elas, somadas a um conjunto de situações, elas vão refletindo na mudança do pensamento das pessoas que estão à nossa volta. Bom, Vanessa, muito obrigada por esclarecer questões tão importantes e, apesar de ser um assunto doloroso, a gente precisa continuar falando e condenando a violência contra a mulher, até que chegue o dia que não tenhamos mais que pedir por justiça ou por defesa das nossas vidas, né? E finalmente possamos, de fato, celebrar o 8 de março. Eu agradeço a sua participação aqui no podcast e deixo agora você com as suas considerações finais. Agradeço, né? E assim, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que nós precisamos manter a esperança, né? De que nós vamos viver um tempo em que as mulheres, elas não precisarão viver com medo, elas não precisarão reivindicar tanto por suas vidas, porque elas vão ter o direito a viver, né? Então, muitas vezes, eu sou advogada também, então muitas vezes a gente tem a lei, mas a gente tem que correr muito
dentro de um processo judicial para que se aplique aquela lei que garante, por exemplo, o direito à mulher que é vítima de violência doméstica não ter guarda compartilhada com o seu agressor, dos seus filhos, que ela não precise que o seu, desenvolver a guarda compartilhada dos filhos com o agressor. E muitas vezes a gente precisa batalhar muito para conseguir que a lei se cumpra. Mas eu queria finalizar justamente deixando essa palavra de incentivo. Hoje nós lutamos para que as nossas netas elas não precisem lutar tanto quanto nós. Né? Então, nós precisamos realmente manter essa esperança de que todo o trabalho que no passado as nossas avós elas não viveram tanta proteção, tantos direitos de proteção às mulheres como nós vivemos hoje. Então, nós precisamos ter a fé de acreditar que tudo que a gente está desenvolvendo hoje, toda essa luta que nós estamos desenvolvendo hoje, ela vai garantir para as nossas netas muito mais proteção que nós temos hoje. Né? Então, é isso que vai permitir, realmente, nós temos que ter essa mentalidade para manter a esperança, porque realmente não está fácil. A realidade atual do Brasil chega a ser muitas vezes chocante e alarmante quando a gente para analisar. Todos os dias são muitas notícias, são muitos casos, e a gente vê a sociedade se indignando com isso, mas nós precisamos usar essa indignação como realmente uma força de dizer, poxa, eu estou indignado, e o que é que eu vou fazer para mudar isso? Né? Então, hoje eu quero deixar esse incentivo de que precisamos manter a esperança de que veremos um tempo de menos violência e convidar realmente todos a saírem dos seus locais confortáveis, né, de não se posicionar e entender que se você está indignado com a violência contra a mulher, você precisa sim começar a se posicionar onde você está, né, como na medida do que você consegue, no espaço onde você está inserido. O importante é, todos nós precisamos agir. E nunca é demais reforçar que falar sobre feminicídio não é insistir no problema, é recusar a naturalização da violência. É afirmar que nenhuma mulher deve ter a sua vida interrompida, seja pelas desigualdades históricas, pelos preconceitos, pelas relações de poder que são violentas ou por uma cultura que ainda tolera o controle e a dominação dos seus corpos e as suas escolhas. Então, nós encerramos por aqui o episódio 12 do podcast Conversa Docente. Se você gostou desse episódio e o que discutimos foi importante para você, se você acredita que outras pessoas também precisam ouvir, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, com seus amigos, com os seus colegas. O Conversa Docente é um podcast da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL, e os episódios são publicados mensalmente, sempre na última sexta-feira de cada mês. Todos eles estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Vanessa Taide. Já a entrevista foi realizada pela Karina Dantas. A edição fica por conta de ambas as jornalistas. Contamos com a sua audiência no próximo Conversa Docente. Até mais!